À medida que tudo ia migrando para online durante a pandemia, diversos gigantes dos negócios, principalmente na área da tecnologia, cresceram e os executivos acreditaram que bons frutos viriam por aí. Por exemplo, a empresa Meta contratou até setembro no ano passado mais de 15 mil pessoas para trabalhar lá. Porém, o cenário começou a mudar. A maioria está anunciando cortes e alegam que calcularam mal. Em todo o mundo, incluindo o Brasil, mais de 120 mil funcionários foram demitidos das empresas que trabalhavam. Muitos desses casos chegamos a acompanhar, como o de Elon Musk, que dispensou grande parte da equipe que cuidava do Twitter durante muitos anos. E acabou que teve tantos problemas por conta disso, que até mesmo acham que esse seria o fim da rede social. Muitos boicotes também aconteceram, mas se engana que é apenas Elon Musk e o Twitter estão demitindo. Outras mega empresas estão no mesmo caminho. Mas agora eu pergunto a vocês, por que isso está acontecendo? Para saber mais, assista o vídeo a seguir. As grandes empresas que são conhecidas por serem gigantes no setor da tecnologia têm demitido em massa os funcionários. IBM, Google, Microsoft e Meta, entre outras companhias que anunciaram cortes recentemente, estão sofrendo muito. Dados compilados pelos portais Reuters e CNBC estimam que desde outubro de 2022 até janeiro desse ano, pelo menos 51 mil a 70 mil trabalhadores teriam sido impactados por esses cortes. Mas o que causou essas demissões em massa? É possível que elas impactem de alguma maneira o usuário final. A estabilidade das empresas pode ser comprometida. Devemos esperar aumento dos preços nos serviços oferecidos pelas empresas. Existem diversos motivos que estão fazendo com que as empresas demitam os funcionários em massa. O primeiro deles seria as mudanças que vêm acontecendo no mercado de publicidade. Os anúncios online são a principal maneira que as companhias procuram para expandir e mostrar os negócios a todos os públicos. Com a pandemia, o público ficou mais online e começou a comprar cada vez mais no online. No entanto, conforme as economias foram reabrindo, as coisas mudaram e o que era online voltou para a parte física. Sendo assim, somando ao fato da economia estar enfrentando dificuldades, as empresas começaram a reduzir o orçamento para as publicidades online. Com isso, algumas empresas como Meta e Google são afetadas diretamente. Mas também existem outros motivos. Diversos investidores também aumentaram a pressão por cortar custos e estão acusando as empresas de estarem inchadas, vamos dizer assim. Uma das redes sociais que mais foram afetadas por conta disso foi o Twitter. Como dito no começo do vídeo, Elon Musk acreditava que havia um espaço para cortar custos, visto que o Twitter estava enfrentando dificuldades em gerar lucros e atrair mais usuários para a plataforma e ser mais rentável. No começo, inclusive quando o bilionário comprou a empresa por um valor muito alto, muitos pensaram que grandes mudanças aconteceriam e que o investimento valeria a pena. E como sabemos, não foi bem assim. Elon Musk demitiu metade dos funcionários da empresa. Lembrando que para quem permaneceu, passou a ter uma carga de trabalho maior. Inclusive, ele deu uma declaração polêmica, dizendo que os funcionários precisavam estender a jornada de longas horas de trabalho em alta intensidade. Depois disso, as pessoas que ainda permaneceram lá começaram a ficar um pouco mais revoltadas. Isso resultou em uma rede social passando por instabilidades. E também sabemos que algumas polêmicas aconteceram, pois demissões em massa acabam gerando polêmicas para as empresas, e principalmente quando vem por parte do Elon Musk. Tudo que ele faz é polêmico. E olha, essa reestruturação gerou tanta polêmica que muitas pessoas começaram a querer migrar da plataforma. De acordo com o Business Insider, apesar de serem duras, as demissões em massa não são exatamente uma surpresa no mercado de tecnologia, uma vez que os ganhos em todo o setor enfraqueceu em meio à crise econômica mundial. CEOs e especialistas citam diferentes pontos de impacto nas empresas, incluindo o aumento da inflação, o risco de uma recessão global e o retorno dos consumidores ao mundo offline. Durante a pandemia, as Big Techs investiram pesado no mundo online, o que posteriormente prejudicou o preço das próprias ações. Além disso, o fato de as demissões em massa nas grandes empresas acontecerem no mesmo período, coisa que afeta muito o mercado de tecnologia. A Amazon, Meta e Google, por exemplo, têm anos fiscais que terminam no final de 2022 e precisam apresentar o balanço da empresa, que é no início desse ano de 2023. Isso significa que essas empresas já estão tentando reduzir os custos do balanço agora, antes de encerrarmos os seus anos fiscais
anuais e apresentarem novas metas para 2023. Assim, se um funcionário for demitido agora e ainda receber 6 semanas de indenização, isso resultará em custos do primeiro trimestre seguinte, de 2023. Mesmo que os trabalhadores recebam uma indenização mais longa, como 3 meses, seus salários estariam fora dos livros fiscais do primeiro trimestre de 2023. Podemos dizer que esse seria o fim dos bons tempos para as grandes empresas e para as Big Techs? Seria uma crise que está por vir? Ou ela já chegou? Bom, pode ser que sim, que estejam passando por uma crise. Afinal, gastos foram cortados e pessoas demitidas da empresa. Então sabemos que não estão passando pela melhor temporada possível para eles. Com isso, há menos tolerância para investir em apostas de alta tecnologia, como realidade virtual ou veículos autônomos ou coisas do tipo, que podem não compensar no curto prazo. Os investidores também acham insustentável pagar salários e regalias para pessoas que desfrutam do setor de tecnologia. Segundo fontes do setor, a tendência é que o cenário não ganhe um otimismo nos próximos meses. Existe uma probabilidade de uma recessão nos Estados Unidos de 65% nos próximos 12 meses, conforme diz algumas estimativas. Já os principais economistas do grupo financeiro Goldman Sachs entendem que o risco é menor do que o divulgado, e não é motivo para tanto pânico assim. Mas muitos economistas e pessoas do mercado veem que essas demissões podem ser um sinal de recessão global ou de uma maior tensão econômica do mundo. Geralmente, quando há uma crise, são os setores que mais dependem de crédito, que no caso é o setor de tecnologia. Um levantamento da Gartner indica que um total de 4,5 trilhões de dólares em investimentos globais no setor de tecnologia vem ao longo de 2023, o equivalente a um aumento de 2,4 em relação ao ano passado. A tendência, segundo o estudo, é que os gastos corporativos em TI sigam fortes, mesmo com a inflação e os demais fatores mencionados acima estarem afetando as empresas. Isso também pode ser que seja uma virada de chave para as empresas, uma reformulação no modelo das empresas, de contratação, investimento e gastos. Uma coisa é certa, antes da pandemia e até mesmo na pandemia, os juros em todo mundo estava muito baixo. Com isso, automaticamente o apetite para risco ficou maior. Várias empresas estavam se valorizando e a fartura de crédito barato possibilitava a contratação abundante e altos salários. No Brasil, mesmo durante 2022, tivemos um recorde de contratações e pessoas empregadas. Mas conforme os juros foram subindo ao redor do mundo para combater a inflação, os investidores preferiram colocar o dinheiro em renda fixa, que está pagando mais e é a maior de várias décadas, e também preferem investir em empresas com menos risco. As empresas de tecnologia e as Big Techs são empresas de grande risco. Outra coisa muito comentada é as regalias nessas grandes empresas de tecnologia. Muitos foram contratados devido à necessidade, mas com tanta abundância, algumas contratações acabaram não sendo tão assertivas. Conforme a economia desacelera, essas contratações excessivas acabam diminuindo ou até mesmo essas pessoas são despedidas. Algo interessante é o caso do Twitter. Apesar das polêmicas envolvendo Elon Musk e as demissões, Elon Musk via que tinha muita gente na empresa e que o trabalho não estava sendo feito da melhor maneira, devido ao fato de ter desembolsado uma grande quantia e o Twitter não ser nada rentável. Uma reconstrução foi necessária, normal para empresas que não geram lucro. A princípio, muitos acham cruel da parte dele, mas o Twitter, após essas demissões, está funcionando normalmente, está passando por reestruturação. Agora só nos resta torcer para que essa decisão seja assertiva, e assim o Twitter aumentar os lucros e voltar a contratar mais pessoas do que antes. Temos que torcer para essas demissões pararem. Outra empresa que demitiu bastante gente foi a Meta, o antigo Facebook. E olha que interessante, geralmente quando uma empresa enxuga a quantidade de funcionários, o mercado e as pessoas veem como crise na empresa. No entanto, o mercado viu essa atitude com bons olhos, pois para os investidores, a Meta estava gastando muito dinheiro com coisas que trariam pouco retorno. E assim, é esperado que a empresa foque em aumentar seus lucros. Essa demissão em massa foi vista como uma desaceleração de projetos sem potencial e também podemos dizer seleção dentro da empresa, deixando apenas os melhores funcionários e descartando aqueles menos produtivos. Infelizmente, nesse cenário de desaceleração da economia, a classe mais baixa é a que mais sofre, que no caso é os funcionários e os trabalhadores. Vamos torcer para melhorar e tentar fazer o melhor em nossos trabalhos para não sermos impactados. E para você ajudar que eu não seja impactado, é muito importante você deixar o like no vídeo, pois o YouTube faz parte do Google e é uma empresa que está demitindo bastante gente. Então, para ajudar o nosso canal que traz conteúdo de valor e tantas informações para você
podem enriquecer não só seu bolso, mas também a sua mente. Então já deixa o like e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Mesmo se o YouTube for impactado, com certeza vou trazer mais vídeos para vocês. Na tela está passando um vídeo de dicas de como chegar a 100 mil inscritos no YouTube. Confere esse vídeo que está completo. Eu revelei todas as dicas de como eu cheguei a 100 mil inscritos. Valeu por chegar até aqui e eu te espero nesse próximo vídeo.